Olá, você que está nos assistindo, este é o canal do AnimeCast, eu sou o Guterville e hoje estou aqui para falar um pouco sobre um filme que não é apenas um marco no cinema de ação e super-heróis, mas que desafiou convenções e abriu portas para uma nova era de adaptações cinematográficas de quadrinhos. Estou falando de Blade, o Caçador de Vampiros, lançado em 1998, dirigido por Steven Norton e roteirizado por David S. Goyer. E bem, esse vídeo é o início de um novo projeto no canal, onde falaremos de todos os filmes da Marvel lançados até então. E também no futuro, falaremos de outros filmes que pertencem a outras produtoras. Porém, a animação continuará sendo o nosso carro-chefe aqui no canal. Falaremos aqui sobre a criação, a produção e o lançamento do filme, então já aproveite para deixar aquela curtida no vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Vamos lá! No início de 1992, a Marvel iniciou o desenvolvimento de um filme baseado no personagem Blade. O rapper e ator LL Cool J demonstrou interesse em interpretar o protagonista. No entanto, a produção do filme acabou sendo realizada pela New Line Cinema, com David S. Goyer encarregado de escrever o roteiro. Uma curiosidade é que David Goyer era fã do personagem desde a infância. Durante o desenvolvimento do roteiro do filme, o roteirista David Goyer procurou o diretor Ernest Dixon para discutir o projeto. No entanto, as negociações não foram bem-sucedidas. Além disso, o estúdio tentou contratar o diretor David Fincher, que já tinha diversas ideias para o longa e ajudou na elaboração do roteiro. Contudo, na decisão final, o estúdio escolheu Steven Norton, que anteriormente havia dirigido e roteirizado o filme A Máquina da Morte, lançado em 1994. Além disso, a New Line Cinema inicialmente queria que o filme do Blade fosse algo mais cômico, quase uma comédia, e que o personagem fosse branco, ao contrário de como ele é nas histórias em quadrinhos. No entanto, o roteirista David Goyer conseguiu convencer os executivos da New Line Cinema a adotar uma abordagem mais séria e sombria para o filme, com o personagem sendo tratado com mais seriedade. A história foi então fundamentada em um conceito de vampirismo como uma doença biológica. Primeiramente, a New Line acreditava que apenas 3 atores poderiam interpretar Blade: Wesley Snipes, Denzel Washington e Lawrence Fishburne. No entanto, na mente de David Goyer, Snipes sempre foi a escolha perfeita para o personagem. No final, Snipes assinou o contrato para interpretar o papel após o projeto do filme do Pantera Negra, que seria produzido pela Columbia Pictures, não ter saído do papel. Além disso, Snipes trabalhou como produtor no filme por meio de sua empresa, a Menra Filmes, que se encarregou apenas da divulgação dos 3 filmes do Blade. Nesse contexto, ainda na fase de desenvolvimento do filme, Goyer já tinha a intenção de criar uma trilogia do personagem Blade, e esses filmes teriam o objetivo de desmistificar os vampiros, apresentando-os como vilões sérios em contraste com a representação romântica dos vampiros no livro Entrevista com o Vampiro, da autora Anne Rice. Ainda nesse contexto, os primeiros rascunhos de Goyer, embora anteriores, seguiam uma abordagem pós-moderna, semelhante a filmes como Um Drink no Inferno e Um Vampiro no Brooklyn. Além disso, o ator Patrick McGowan foi a primeira escolha para interpretar o personagem Whistler, pois o diretor do filme, Stephen Norton, era fã da série O Prisioneiro, de 1967, criado pelo próprio Patrick. Além disso, o ator Jon Voight também foi considerado para o papel, mas no final a interpretação ficou com Chris Christopherson. Para interpretar o vilão Deacon Frost, o estúdio inicialmente avaliou diversos atores, como Mark Wahlberg, Skeet Ulrich, Jet Li e Bruce Payne. No entanto, o papel acabou ficando com Steven Dorff.
Durante as negociações, Dorff deixou claro que não era fã de filmes comerciais, especialmente aqueles baseados em histórias em quadrinhos, mas o diretor Stephen Norton conseguiu convencê-lo a assumir o papel. Além disso, o visual de Deacon Frost foi reimaginado como um personagem mais no estilo da geração X. Além disso, durante o desenvolvimento do roteiro do filme, a personagem Karen seria originalmente interpretada por uma atriz branca. No entanto, Wesley Snipes solicitou que isso fosse alterado e que a personagem fosse interpretada por uma atriz negra. Assim, a atriz Annie Bush Wright foi escolhida para dar vida à personagem. O design de produção ficou a cargo de várias pessoas. Kirk Petruccelli e Tawny Kitanari foram responsáveis por idealizar os cenários do filme, incluindo aspectos como iluminação, clima e ângulos de câmera. Ambos criaram diversas artes conceituais para representar a ambientação do filme. Além disso, Mark Mensager ficou responsável pela produção das armas que Blade usaria no filme, como facas, metralhadoras e principalmente a espada. Ele conseguiu criar armas com um estilo único que combinava elementos chamativos e sombrios. Ademais, Patrick Janicki ficou responsável por idealizar os veículos que Blade usaria no filme, principalmente a motocicleta e o carro. Ele foi escolhido devido ao seu conhecimento em mecânica e a sua familiaridade com a cultura das motocicletas da época. Por curiosidade, o carro de Blade no filme é um Dodge Charger 1968, com várias modificações. Além disso, Stephen Norton foi responsável por idealizar o visual de Blade, especialmente no que diz respeito às tatuagens. Ele também colaborou com Mark Mensager e Kirk Petruccelli na produção da metralhadora de Blade, que acabou adquirindo um estilo único e arquitetônico. Todos esses acessórios e veículos foram produzidos muito antes de os atores começarem a gravar suas cenas para o filme. A maquiagem do filme ficou a cargo de Greg Cannon, que já tinha experiência com filmes de vampiros, pois havia sido responsável pela maquiagem em Drácula de Bram Stoker, de 1992. Cannon ganhou o Oscar de melhor maquiagem por seu trabalho excepcional nesse filme. Em Blade, ele enfrentou um grande desafio, pois desejava criar algo que fosse ao mesmo tempo sutil e gótico, além de violento e exagerado. Contudo, Greg Cannon revelou em entrevista que a maquiagem que mais deu trabalho foi a da personagem Pérola. Apesar de seu papel ser breve no longa, o estúdio gastou cerca de $7.000 em silicone e látex para criar a personagem, que pesava 700 quilos. O processo de finalização da maquiagem levou cerca de 3 horas e durante esse tempo o estúdio precisou adquirir uma empilhadeira para transportar a personagem de um lado para o outro. Todavia, Jeff Ward foi responsável pela coreografia de luta do filme e informou em entrevista que queria implementar diversos estilos de artes marciais. No entanto, seu objetivo era que a forma como o protagonista lutasse parecesse mais suave. Além disso, Jeff Ward ficou responsável por ensinar ao ator Wesley Snipes as técnicas de manuseio de uma espada. Toda a coreografia de luta com a espada que Blade utiliza foi criada por Jeff. Ele também destacou que os movimentos de espada usados por Blade foram inspirados no filme japonês A Espada da Maldição, de 1966, do qual era um grande fã. Jeff decidiu incorporar essa inspiração no filme Blade, que, convenhamos, ficou sensacional. Além disso, para o combate corpo a corpo, Jeff usou como base os filmes de ação de Hong Kong, resultando em uma coreografia muito fluida. Para ajudar nessa questão, Snipes era fã desse tipo de filme e já era bastante habilidoso em artes marciais, o que facilitou as cenas de ação. O próprio ator solicitou que o filme incluísse cenas de ação inspiradas nesses filmes orientais de artes marciais.
Os efeitos visuais do filme ficaram a cargo de Richard Bailey, que anteriormente havia trabalhado no filme Vidas em Jogo, de 1997, dirigido por David Fincher. Em entrevista, Bailey informou que o estúdio considerou muito perigoso e caro realizar uma luta de espadas em uma estação de metrô real. Portanto, foi solicitada a construção de uma seção de túnel de metrô em Canoga Park, Califórnia, para filmar as sequências de luta. As filmagens externas no túnel incluíram trens criados em CGI, e para as filmagens internas no trem, a produção comprou 3 blocos de um trem para a cena em que Blade e Karen fogem dos vampiros. Além disso, uma curiosidade sobre a cena no túnel do metrô é que quando os trens passam ao lado dos personagens, é possível ver pessoas dentro dos vagões. No entanto, na realidade, essas pessoas são recortes de papelão usados para simular passageiros. De acordo com Richard Bailey, ele precisou posicionar cada recorte de forma que ficasse de frente para a câmera e ao lado dos protagonistas, para dar uma sensação de realismo e evitar que os recortes desaparecessem durante a cena. Além disso, de acordo com Richard Bailey, a produção do filme levou cerca de 2 anos e sua equipe recebeu uma grande quantidade de tarefas. Essas variavam desde trabalhos mais simples, como reduzir a velocidade dos trens em CGI para criar um efeito de realismo e intimidação, até tarefas mais complexas, como a cena em que Blade atira em Frost e as balas são mostradas em câmera lenta. Também houve trabalho na cena em que Blade e Frost lutam com suas espadas, com Blade ferindo Frost em vários momentos e mostrando a regeneração do personagem. Para essa cena foi necessário adicionar sangue em computação gráfica. Uma observação interessante feita por Richard Bailey foi que a equipe de efeitos visuais teve pouco tempo para realizar e finalizar os efeitos. A New Line concedeu um prazo muito curto para a elaboração dos efeitos visuais, o que contribuiu para que o CGI do filme envelhecesse mal ao longo dos anos. No entanto, Richard destacou que a equipe se empenhou ao máximo para garantir que os efeitos estivessem bons para a época. Com uma visão clara e uma equipe dedicada, Blade estava pronto para se tornar um ícone do cinema de ação, redefinindo o gênero e oferecendo uma nova perspectiva sobre os vampiros. O filme arrecadou 70 milhões de dólares no mercado interno e 61 milhões de dólares no mundo todo, totalizando 131 milhões de dólares, o que o tornou um sucesso de bilheteria. No entanto, nas críticas, o filme recebeu avaliações mistas. O filme foi produzido com um orçamento de 45 milhões de dólares e as filmagens ocorreram em grande parte em Los Angeles, com algumas cenas sendo gravadas no Vale da Morte. Uma curiosidade sobre o filme é que todos os cenários foram construídos do zero e as cenas internas foram filmadas em Vancouver. O filme foi indicado para melhor filme de terror e melhor maquiagem no Saturn Awards, mas não venceu em nenhuma das categorias. No entanto, o ator Stephen Dorff ganhou o prêmio de melhor vilão no MTV Movie Awards, enquanto Wesley Snipes foi indicado na categoria de melhor luta. O primeiro corte do filme tinha 140 minutos de duração e foi exibido em um teste desastroso com o público devido às suas edições pesadas. Como resultado, o filme passou por refilmagens, o que atrasou sua data de lançamento em mais de 6 meses. A mudança mais significativa foi a adição da luta de espadas entre Blade e Deacon Frost, que não estava presente no corte original. No final original, Frost se transformava em La Magra e se tornava uma grande massa de sangue, em vez de manter sua forma original. Esse final foi descartado porque a equipe de efeitos especiais não conseguiu tornar os efeitos visuais convincentes devido ao prazo apertado estabelecido pelo estúdio.
No entanto, esse final original pode ser visto na seção Making Off do DVD. Além disso, o filme também possui outro final descartado. Inicialmente, após derrotarem Deacon Frost, Blade e Karen avistariam de longe o personagem Morbius, que seria o vilão da sequência. Essa cena pode ser vista na seção Making Off do DVD, e o personagem foi interpretado pelo diretor do filme, Stephen Norton. No entanto, essa ideia não avançou, pois a Marvel vendeu os direitos do personagem para a Artisan Entertainment, que planejou um filme independente sobre o Morbius, que nunca foi produzido. Originalmente, Stan Lee teve uma participação especial que foi cortada do filme. Ele interpretava um dos policiais que entra no clube de sangue durante o rescaldo e descobre o corpo de Queen em chamas. Outra cena deletada do filme é a conversa entre Karen e Deacon Frost sobre a cura para o vampirismo. Na versão original, essa cena era um pouco mais longa e respondia à pergunta de como os vampiros se alimentariam após todos os humanos serem transformados em vampiros. A resposta era que os vampiros manteriam alguns humanos vivos em sacos de sangue gigantes para a colheita. Embora a cena tenha sido cortada, as bolsas ainda podem ser vistas em uma porta durante a filmagem, e mais tarde elas desempenham um papel fundamental na trama de Blade Trinity. Inicialmente, a Marvel não planejava acreditar Marv Wolfman e Jenny Colan, os criadores de Blade e outros personagens que estão no filme. No entanto, David Goyer insistiu que eles fossem creditados, solicitando a New Line que atendesse o seu pedido. O estúdio acabou concordando, mas representantes de Marv Wolfman argumentaram que apenas ele deveria receber os créditos. Goyer, entretanto, insistiu que ambos fossem creditados, e o seu pedido foi atendido. Após o lançamento do filme, Marv Wolfman processou a Marvel e a Fox por 35 milhões de dólares, alegando que não estava vinculado a um contrato de trabalho por encomenda quando criou o personagem Blade em 1972. O processo foi encerrado, sem sucesso. Além disso, 3 figurantes que participaram da cena da rave de sangue processaram os estúdios e a empresa de efeitos do filme, a Real Creation Inc., alegando que o sangue falso jogado sobre eles causou manchas permanentes em suas peles. De certa forma, o filme deu início ao boom dos filmes de heróis baseados na Marvel Comics. Embora mais tarde tenha sido ofuscado por sucessos como X-Men de 2000 e Homem-Aranha de 2002, Blade foi o primeiro filme da Marvel a alcançar um sucesso financeiro e crítico genuíno. Além disso, algumas produções como Homem-Aranha já estavam em desenvolvimento há algum tempo, mas o sucesso de Blade provou que os personagens da Marvel podiam estrelar seus próprios filmes. Além disso, Blade não era um personagem tão conhecido antes do lançamento do filme, mas ainda assim se revelou uma propriedade de sucesso. Além de contar com estrelas de primeira linha, o sucesso de Blade levou a Marvel e a DC a considerarem outros personagens menos conhecidos para possíveis filmes. E apesar de Batman e Robin de 1997 ter sido um fracasso de gênero no ano anterior, Blade provou que os filmes baseados em quadrinhos ainda tinham potencial. Além disso, antes de Blade, os filmes de super-herói eram majoritariamente baseados em personagens da Marvel e DC, com uma abordagem voltada para o público jovem e familiar. No entanto, Blade trouxe uma nova perspectiva, apresentando um herói mais sombrio e um tom mais adulto. Isso ajudou a pavimentar o caminho para uma nova onda de filmes de super-heróis, que abordariam temas mais complexos e maduros. Blade foi um marco na carreira de Wesley Snipes, consolidando como uma estrela de ação de destaque. Seu desempenho como o anti-herói caçador de vampiros foi aclamado,
e ajudou a estabelecer uma nova referência para o gênero. O filme misturou elementos de ação com uma estética gótica e vampírica, estabelecendo um padrão para muitos filmes de ação e ficção científica que viriam a surgir. A atmosfera sombria e o estilo visual do filme influenciaram a forma como histórias de heróis e criaturas sobrenaturais seriam abordadas no cinema. Com isso, encerramos o vídeo por aqui. No próximo vídeo vamos falar sobre o primeiro filme da equipe de mutantes mais famosa da Marvel, que trouxe uma estética única e foi bastante importante para o gênero de super-heróis. E aí, o que você achou deste vídeo? Conhece alguma curiosidade sobre o filme do Blade que eu não mencionei? Deixe nos comentários abaixo. Estou muito curioso para ler o seu comentário. E se você gostou do vídeo, deixe uma curtida pra gente, que isso ajuda muito. Não se esqueça de se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais, Instagram e Facebook. É só pesquisar pelo AnimeteCast. E também temos o nosso podcast aqui no YouTube e no Spotify. No mais, muito obrigado por sua audiência e até a próxima!